E aí, gente, tudo bem? Eu vou falar hoje um pouco sobre um filme chamado Céu Vermelho Sangue, que estreou na Netflix esses dias, que é um filme dirigido por um diretor alemão chamado Peter Thorwarth, e eu tô pronunciando o nome em inglês, apesar, né, de como eu falei, ele ser um diretor alemão. Inclusive, é um diretor que tem alguns créditos interessantes. Ele é roteirista daquele filme A Onda, que fez bastante sucesso ali nos anos 2000. Só que esse filme aqui, ele é muito mais um filme de gênero ou de gêneros e que quer mesmo, né, ter o seu atrativo principal na mistura de gêneros que ele faz do que necessariamente criar um tema maior como fazia A Onda. E esse filme aqui, ele meio que tenta fazer uma mistura entre aquele filme Sem Escalas com o Liam Neeson, que é aquele filme de avião, né, aquele suspense barra thriller dentro de um avião, ou Serpentes a Bordo também, né? Ali nos anos 2000, pós 11 de setembro, depois do voo United 93, né, que era um filme mais sério, que era um filme mais quase documental, né, semi-documental, sobre diretamente o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono, Hollywood viu uma invasão, né, de filmes mais de gênero que giravam em torno da claustrofobia, do sequestro de um avião, porque o avião é o local perfeito para esse tipo de filme, porque é um lugar onde as pessoas têm que ficar, elas não podem sair dali a qualquer momento, não podem fugir. Então, de certa forma, é um cenário ideal para o thriller de perseguição, thriller de sequestro. E a segunda parte da mistura seria talvez um filme como Um Drink no Inferno, que é aquele filme do Robert Rodrigues. Porque, assim como Um Drink no Inferno e também com outros filmes de outros gêneros, como Menina de Ouro, por exemplo, esse é um filme que ele faz aquela coisa de mudar de gênero de repente. Então ele começa como um filme de sequestro voltado para aquela questão islâmica, então ele até tenta fazer de vez em quando alguns comentários sobre o preconceito, né, islamofobia, mas de repente ele vira uma chavinha e ele faz isso muito cedo. Então eu não vou achar isso um spoiler, não vou considerar um spoiler. Qualquer comentário que eu já li, e eu não leio muita crítica antes de produzir o que eu tenho a dizer sobre o filme, mas eu dei uma lida em alguns comentários na internet e ninguém tá escondendo esse fato, porque ele faz isso muito mais cedo do que os filmes que eu citei anteriormente, Menina de Ouro, Um Drink no Inferno, mas ele muda o gênero e ele se torna também um filme de vampiro. Então ele é um filme de sequestro de avião e também um filme de vampiro ao mesmo tempo, o que é uma premissa super legal e super divertida em si, né? Então, se pegar esses primeiros 40, 50 minutos do filme e os últimos 10, 15 minutos, o filme é muito divertido. É um filme que é intrigante pela própria premissa. Tem atuações centrais muito legais, né? Porque ele é um filme que faz aquele negócio de usar um relacionamento de mãe e filho pra dar meio que um centro emocional pro filme de gênero, né? Então o filme é um filme de perseguição, é um filme que tem derramamento de sangue, que tem, né, vampiros atacando pessoas o tempo todo, troca de tiros, algumas cenas bem sanguinolentas mesmo, né? Tem um dos comissários da aeronave que é até meio que deslocado assim, porque ele é tão psicótico já desde o começo, né, tão psicopata, que esse é um ponto fraco do filme. O filme é um pouco exagerado às vezes, né, ele não consegue ser sutil em nada, mas ao mesmo tempo ele se leva a sério. Então eu acho que esse contraste, ele é meio esquisito, ele não funciona muito bem. Normalmente filmes que exageram muito no gore, ou que exageram muito na caracterização dos personagens, né, que são mais estereotipados mesmo, acabam sendo mais galhofa, né, acabam sendo mais pós-modernos no sentido de rir de si mesmo e de abraçar a metalinguagem, e esse filme aqui não faz isso. Mas o relacionamento entre a mãe e o filho acaba, né, compensando um pouco, dando um centro emocional, que é uma estratégia batida, clichê, mas que funciona aqui, principalmente porque a dinâmica entre os dois é interessante. Os atores, como eu falei, que são a Patty Baumeister e o Carl Anton Koch, eu não sei se essa é a pronúncia dos dois, mas fazem muito bem, principalmente o menininho, que é o segundo nome que eu citei agora, que é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito convincente, o que não é fácil fazer com atores mirins. Mas como eu falei, o começo do filme é muito legal e o final, mas é um filme longo demais. É um filme que, principalmente para uma premissa dessa, né? Eu sou um cara que não tenho aquela postura que algumas pessoas têm de, não, todos os filmes têm que ter menos de 2 horas ou no máximo 2 horas. Eu assisto filmes de 4 horas tranquilamente. Tem filmes que precisam ter 4 horas.
né? Eu não consigo imaginar um filme com Ben-Hur, por exemplo, tendo 1h30. Porém, um filme como esse aqui tinha que ter 1h30, no máximo, né? Ele é um filme que tem mais de 2 horas. E ali, depois dessa mudança de gênero, depois, logo nos primeiros minutos, primeiros 10 minutos, que ele abraça essa qualidade híbrida de ser um filme de suspense de avião e também um filme de vampiro, ele entra numa barriga ali que é bem longa, em que o filme fica um pouco repetitivo. E somando isso ao fato de que ele se leva a sério demais, que a fotografia é uma fotografia mais sombria, mais escura, as coreografias, né, de luta, de confrontos, não são muito inspiradas. Então isso torna o filme meio aborrecido. E para uma premissa tão interessante quanto essa, tão legal quanto essa, o filme ser chamado de aborrecido, o filme ser chato em alguns momentos e ser longo demais, é óbvio que não é algo que a gente esperava dizer quando a gente percebeu no começo do filme para onde ele estava indo. Inclusive, o filme faz um negócio que normalmente me chama atenção e normalmente me decepciona um pouco, principalmente em filmes de gênero, né, de thriller, policial, terror, que é estabelecer as regras e essas regras serem quebradas o tempo todo, ou então regras diferentes para personagens diferentes, para momentos diferentes da narrativa, de acordo com os interesses imediatos dos roteiristas. Por exemplo, em alguns momentos, quando a janela arrebenta do avião, tem uma despressurização óbvia, né, que não precisaria ser óbvio, porque o filme pode criar suas próprias regras, mas esse filme decide ter as regras mais realistas, né, de o que acontece quando uma janela do avião em alta altitude arrebenta. E aí você vê, claro, né, as máscaras caindo, todo mundo precisando respirar através dos inaladores, mas a protagonista que já está, e não é nem a protagonista, porque o protagonista mesmo do filme é um menininho, mas a mãe dele, que já está ali, né, transformada em vampira, ela tá andando ali nos corredores ali do avião, sem máscara de oxigênio, respirando normalmente. Aí você pode pensar, mas a regra do filme então é que os vampiros conseguem respirar em altitudes absurdas, mas na verdade você vê depois, né, outros personagens que também foram transformados em vampiros e que não tem tanta facilidade assim. Então o filme, ele usa 2 pesos, 2 medidas, ele desperdiça alguns elementos que seriam básicos da premissa, né? Por exemplo, aquela coisa de pista e benefício que o filme, no começo, no seu primeiro ato e começo do segundo ato, ele já dá dicas de conflitos que ele vai desenvolver lá na frente, que é uma estratégia, de novo, batida, mas funciona. Esse aqui, ele promete coisas que depois ele não consegue amarrar, parece que ele esquece de amarrar. Tem uma cena ali no aeroporto, antes do menino e a mãe embarcarem no avião, em que o menininho tá conversando com outro cara, né, que vai ter um papel importante na história também, e ele tá com uma bola de basquete e ele explica, né, por que que a noite deles no avião vai ser mais longa, né, porque eles estão basicamente viajando contra o fuso horário, que é um conceito físico óbvio, que todo mundo sabe, mas que é importante porque ele já sabe que a mãe é uma vampira, a gente não sabe ainda, e que se o sol se pôr rapidamente, ela pode morrer. Então, eles precisam planejar viagens desse tipo pensando no quanto tempo a noite vai durar. Mas o que que acontece? Esse elemento, quando a gente descobre que ela é uma vampira, imediatamente a gente pensa, bom, então vai ter um conflito em que, com o tanto de mudança de rota que eles fazem ao longo do filme, vai ter um momento que eles vão ter que lutar contra o nascer do sol, e isso nunca acontece. Na verdade, todos os conflitos que envolvem luz, né, e risco de morrer por causa da luz, são com alguns equipamentos, né, de luz, lanternas manuais, que obviamente não tem o mesmo impacto cinematográfico do que teria o conceito muito divertido, de novo, do avião tendo que fugir ou voar em direção do nascer do sol, dependendo dos interesses de quem estiver no comando da aeronave, que seria muito legal, mas que o filme não entende o potencial desse tipo de situação e parece que os roteiristas não tiveram o mínimo de cuidado de amarrar essas pontas ao longo da trama. A maquiagem é interessante, o filme tem flashback demais e às vezes ele quebra o ritmo, né? Eu particularmente gosto quando o filme investe na claustrofobia, né? Por exemplo, de um avião, filme de câmara, que eles chamam, né, nos Estados Unidos, que é aquele filme que se passa basicamente em um cenário limitado, claustrofóbico. Eu gosto quando o filme fica ali, quando ele sai dali o mínimo possível, porque toda vez que ele sai dali, a gente sai daquela tensão, e eu acho que esse filme não pode ter tanto alívio assim da tensão, né?
né? E nesse caso aqui, o filme sai o tempo todo e o pior, ele vai pra flashbacks e ele ainda faz flashbacks mais longos e que tem suspense no flashback, né? Da gente ficar tentando antecipar o que vai acontecer no flashback, mas isso é uma estratégia preguiçosa, porque como espectadores, no fundo, a gente sabe que aquilo ali já aconteceu. Então a gente sabe, por exemplo, que ela não vai morrer, porque ela tá lá no avião depois. Então se a gente já sabe que os piores resultados não podem acontecer, a gente não se envolve tanto com aquele suspense gerado nos flashbacks. Então eu gostaria de estar um pouquinho mais concentrado na aeronave. Como eu falei, é um filme que tem momentos legais, tem uma premissa legal, tem uma dinâmica interessante entre os dois atores principais, mas que é um filme que muito mais desperdiça sua premissa, desperdiça uma ideia muito divertida do que um filme que consegue executá-la de uma maneira competente. Me digam aí se vocês assistiram ao filme, se gostaram, não gostaram, concordam ou não com os meus comentários. E claro, vou pedir sempre, né, para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, clicarem no sininho para receber notificação, comentarem. É muito importante que vocês comentem, falem o que vocês acharam do filme, porque isso ativa o algoritmo do YouTube para recomendar o canal e esse vídeo para mais gente. Eu vou ficando por aqui e é isso. Valeu!